Olá, sejam muito bem-vindos. Nessa aula falaremos sobre a introdução da biblioteca Numerical Python, uma biblioteca que nos auxilia a trabalhar com números quando estivermos programando em Python. O nome dessa biblioteca ela é NumPy. Uma biblioteca é um conjunto vamos chamar de pacote, é um conjunto de módulos que não necessariamente está incluído no Python, por isso muitas vezes ela tem que ser instalada. Mas no caso da NumPy ela já vem por padrão. Para eu poder utilizá-la, eu digito import NumPy e dou um apelido a ela, np. Então np é um alias. Todos os módulos ou funções estarão aqui dentro de np. Vamos lá, np ponto. Então nós vamos usar o array, que serve para representar tanto lista como matriz. No caso, o objetivo aqui é utilizar uma estrutura que some duas listas de forma numérica e não da forma concatenada. Se eu não utilizar a biblioteca NumPy, eu vou criar uma lista aqui com 3 elementos. Vou criar mais uma lista com 3 elementos. Então, xdtype. Por exemplo. Eu vou somar essas duas listas. E note que eu não fiz uma soma numérica. Eu concatenei. Coloquei os elementos da lista aqui do lado. Qual é o tipo dessa variável? O tipo da variável x, lista, que eu acabei de criar, é lista. O Python tem essa função type, que recebe como parâmetro um item e retorna a lista. E retorna o tipo da variável daquele elemento. Por exemplo, tipo 2 ele vai retornar inteiro. Se eu passar um número literal, ele vai retornar string. E se eu passar a lista, que eu acabei de criar, a lista x, ele aparece lista. Então vamos usar a biblioteca NumPy. Eu vou criar o mesmo array. 1, 2, 3. Só que dessa vez utilizando o método array. Vou jogar na variável x. E vou jogar um segundo array na variável y. Vou concatenar essas duas listas. Concatenar não, vou somar. Só que elas são do tipo np-array. Vamos ver o tipo delas. Ela é do tipo, né, um array multidimensional. nd. Então aqui a soma desses dois arrays, então é exatamente o que eu esperava, a soma dos elementos e não uma concatenação. Esse objeto do tipo array, ele tem alguns métodos que facilitam, que fazem algumas funções. Um deles é o ndim. Ele retorna a dimensão desse array. Então, o array é uma matriz. Nesse caso, um vetor, porque só tem, né, uma lista, uma posição. Então, o método ndim retorna 1. Mas eu posso criar também, além do vetor, uma matriz, que é uma matriz é uma estrutura onde eu consigo utilizar linhas e colunas. Então, eu vou criar aqui uma matriz. Então, eu vou criar uma matriz agora, que é uma estrutura que tem linhas e colunas, utilizando o mesmo método np-array. Então, a matriz, vou chamar ela de m np-array, array,
E aí a primeira linha terá os elementos 1 e 2. A segunda linha, elemento 3. Segunda linha, segunda coluna, elemento 4. Então agora eu tenho a matriz M, onde eu tenho linhas e colunas. E se eu quiser ver a dimensão dessa matriz, ela tem duas dimensões. Eu vou criar um outro arquivo para organizar o que foi demonstrado até agora. Eu vou chamar de principal2.ipynb. Pronto. Então eu vou criar uma lista. Uma lista X. Só que dessa vez eu vou utilizar a biblioteca NumPy. ip.array. E vou criar essa lista com 3 elementos. Esse igual é um operador de atribuição que atribui o que está à direita aqui nessa variável à esquerda. Então, criei uma variável chamada x, verifico aqui o conteúdo dela, ele é um array, eu verifico a dimensão, nd, então é um array de uma dimensão, ou seja, um vetor, e verifico o tipo. Então, é um array de uma dimensão, ou seja, um vetor do tipo inteiro. Vou apagar essas células aqui. Vou criar mais um outro array também da mesma dimensão, e vou realizar uma operação. Então, note que eu tenho agora uma operação numérica de soma de arrays. Com o NumPy, eu também consigo criar um array de duas dimensões, ou seja, uma matriz. Então, se eu quiser criar uma matriz chamada Z, eu passo aqui as linhas dessa matriz. Eu quero na primeira linha 1, 2, na segunda linha 3 e 4. Então, nós temos aqui uma matriz. Qual é a dimensão dessa matriz? 2. Ok, vamos falar agora um pouquinho sobre o tipo das variáveis que o array contém. Nesse array que eu acabei de criar, ele tem o tipo inteiro. Inteiro não aceita números decimais. Porém, se eu criasse esse array com um elemento decimal, ele iria mudar o tipo. Vamos ver. Então, eu vou criar um novo array, só que dessa vez passando números com casas decimais. Aqui está o array. Eu verifico também ainda duas dimensões. E qual é o tipo? Float 64. Por que esse tipo? Porque ele inferiu o tipo do elemento do array a partir do elemento que eu passei como parâmetro. Se eu passasse, por exemplo, um literal, né, o tipo seria outro. Se todos fossem string, então vamos verificar agora o comando nparray. Eu consigo, eu vou pedir uma ajuda aqui, vou verificar, né, passo interrogação depois do comando e ele traz uma pequena ajuda. Nota os parâmetros de entrada. Esse para o objeto, com essa estrutura da matriz. Ele tem essa variável dType, então ele espera o tipo. Ele passa como padrão o tipo nenhum. Só que eu vou criar um array passando números inteiros, só que eu quero que ele seja do tipo float. Então eu passo como parâmetro aqui esse tipo de variável e todos os elementos do array serão desse tipo que eu passei por aqui. Então vamos lá, eu vou criar uma matriz. Deixa eu ver se eu limpo isso aqui. Eu vou criar uma matriz. Em duas dimensões. Vou verificar o tipo dessa matriz. Vou primeiro o conteúdo e o tipo. Então ela é inteira. Vou passar como parâmetro aqui
getType float 64. Então, vamos ver se ele vai mudar o tipo. Então, olha, ele mudou o tipo para float 64. Uma outra função aqui existente nesse objeto é o método shape. Então, o método shape, ele retorna o número de linhas e colunas dessa matriz. Agora vamos utilizar mais um método aqui para encerrar essa etapa. Eu vou criar mais um bloco de código aqui, vou criar a mesma matriz, no caso um vetor com 3 posições, certo? Então, vou exibir o conteúdo assim que eu criar. Então, 2, 3. Eu tenho um método chamado sum. Eu vou botar a interrogação para ele retornar o que é que esse método faz. Então, ele retorna a soma dos elementos do array, dado dado um eixo aqui passado como parâmetro, mas ele tem os parâmetros default aqui nono, e eu vou chamar só o método sum. Então, se eu chamar o sum, ele vai somar os elementos dessa matriz. 1 mais 2 mais 3. 3, 4, 5, 6. Então, ele realizou a soma. Eu vou criar agora uma matriz com 2 linhas. Vou botar para exibir logo após. Então, eu tenho aqui a matriz. Se eu executar o método sum, ele vai somar todos os elementos. 2 mais 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então, nós passamos um pouquinho pela criação de vetor, de matriz, alguns métodos, dtype para retornar o tipo, shape, retorna a quantidade de linhas e colunas, e o método sum para somar todos os elementos da matriz. Até a próxima aula.